Boa noite a todos e todas, especialmente ao nosso professor Luiz Guilherme Escosa Fave. O professor Luiz Guilherme, pessoal, ele é mestre em teoria econômica, doutor em economia, ambos pela USP. É atualmente também professor da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto. E é com ele que hoje temos o prazer, né, de ter a nossa segunda aula do minicurso Violência Escolar, Causas, Consequências e Prevenção. Eu sou o Franklin Epifânio Gomes de Almeida, sou tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, professor e colaborador do IDP, junto ao Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul. O IDP, em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, criou esse observatório ali no final de 2020, né, com o objetivo de trabalhar três eixos muito importantes, né, que são a pesquisa científica, a capacitação e a formação de redes de cooperação internacional voltados, né, para a área de segurança pública. E desde 2021 a gente tem realizado vários webinários, mini cursos, né, voltados com essa temática, né, de segurança pública e cidadania, e todos com uma expressiva participação do público. Hoje o tema da nossa aula é violência e desempenho escolar, e a gente se questiona, né? Acho que todos vocês devem ter vindo com esse questionamento. Será que a violência em si, né, ou esse medo da violência, essa preocupação, essa tensão que eventualmente é gerado pela violência ou pela possibilidade de violência no ambiente escolar, afeta, né, o desempenho dos alunos, né? Então hoje a gente vai descobrir com o professor Luiz Guilherme um pouquinho mais sobre essa questão, né? Dito isso, né, e sem mais delongas, vou passar a palavra ao nosso professor. Desejo que a gente tenha um bom evento hoje, né, que seja bastante produtivo para todos nós. Reforço aqui o pedido, né, de que vocês sigam as redes sociais do IDP, da OEI, né? Vou passar aqui depois também os links das páginas do Instagram, né, dessas duas instituições. Reforço que as nossas aulas, né, que ocorrerão durante a semana toda, né, iniciaram ontem e terminam na sexta-feira, estarão disponíveis também no canal do IDP no YouTube, tá? Peço para todos vocês para manterem os microfones desligados, tá? Para que a gente não cause interferência na aula do professor. E caso tenham perguntas, né, façam no chat, e aí ao final a gente vai selecionar, no sentido de mais por conta do tempo, na verdade, né? Caso tenhamos muitas perguntas, mas a gente vai selecionar algumas para a gente estar fazendo as perguntas aí ao professor. Tá bom? Então, professor, por gentileza, fique à vontade, a casa é sua. Ok, Franklin, muito obrigado aí novamente pelo convite. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um tema que eu acho que é um tema super importante, é um tema difícil, né? Mas tentar trazer um pouco aí de algumas contribuições para a gente poder fazer uma boa reflexão, né? Ontem eu também consegui assistir à primeira aula, que eu acho que foi muito interessante, e então eu recomendo aí, né? Então foi muito legal, assim, e a professora Flávia trouxe alguns elementos, assim, de definição, né, da questão da violência escolar, que acho que vão me ajudar um pouco aqui na minha explicação, né? Eu vou inicialmente, a gente vai falar de violência, a questão da violência com o desempenho escolar, e eu vou inicialmente só me apresentar um pouco mais detalhadamente e falar da onde que eu venho, né? Na verdade, eu sou, como o Franklin falou, professor da USP, aqui em Ribeirão Preto, e lá desde 2011, eu e o professor Daniel Santos, a gente coordena um laboratório que recentemente, na verdade, mudou de nome, chama-se Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação e Economia Social, porque a gente tem uma grande quantidade de pesquisas na área educacional, e a gente trabalha em torno de grandes agendas, né? A gente tem algumas agendas aqui que elas se integram, né? Então a gente tem uma agenda de violência e criminalidade, uma agenda de pesquisa, muito voltada para tentar entender assim o envolvimento precoce dos jovens com o mundo do crime, o envolvimento com atos infracionais, com cometimento de violência em ambiente escolar, né? Então, só para falar um pouco que a gente tem várias pesquisas um pouco nessa área, também tentando entender um pouco intervenções que contribuiriam para a gente conseguir dar conta desse fenômeno que é tão complexo, né? Além de outras agendas que a gente tem, né, de primeira infância, de desenvolvimento integral, de gestão educacional e de transição da escola para o mundo do trabalho, né? Mas só para a gente saber um pouco da onde que eu estou ouvindo falar aqui, a gente já vem trabalhando com essa temática de violência escolar há algum tempo, né? Qual que é o objetivo, então, aqui da nossa conversa hoje, né? Eu vou trazer para vocês algumas evidências, né,
do que a literatura científica tem trazido sobre uma relação de que a gente vai chamar de causalidade, né? Como que a exposição das pessoas a situações de violência, especialmente os nossos estudantes, como isso tem um efeito causal sobre. Alô? Ok? Me ouvem? Estamos ouvindo sim, professor. Tá ouvindo? Perfeito. Não, tá bom, aqui mutou meu microfone aqui. Então, eu estou trazendo. A gente trouxe dois conjuntos de evidência, até pelo tempo que a gente tem aqui. Eu vou dar o spoiler, mas é para todo mundo ficar até o final, né? Ou seja, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho como que a gente traz várias evidências de como a escola estando inserida numa vizinhança violenta, como isso tem um reflexo no que acontece dentro dessa escola em termos de aprendizagem, em termos de fluxo dos alunos, em termos de repetência, coisas desse tipo, né? E um outro aspecto também que às vezes é muito pouco falado ou divulgado, né, ou é dada a atenção que ele merece, é como às vezes um contexto de violência doméstica, né, que a criança, nossos estudantes sofrem, acaba também tendo efeitos bastante negativos no ambiente escolar. E aí esse é um problema bastante sério, né? Eu vou mostrar alguns dados para vocês e que também tem esse impacto negativo. Então, basicamente, a gente vai discutir um pouco disso e depois eu vou falar bem ao final um pouco sobre algumas coisas que a gente tem feito também aqui no laboratório para tentar ajudar a, a, a fornecer para as escolas, né, ferramentas, né, meios para que elas consigam lidar adequadamente com a questão da exposição à violência, tá ok? Então vamos lá. Isso aqui. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a violência que acontece no entorno da escola, né? E o que que a gente tem de violência. Eu trouxe alguns trabalhos aqui da literatura, né? E é sempre uma dificuldade que existe, né? E às vezes é uma coisa para quem a gente não está muito acostumado a lidar com essa questão, que é diferenciar se existe uma correlação, né, entre dois fenômenos, por exemplo, lugares que são muito violentos, os alunos têm um desempenho escolar ruim, tá? Então, e lugares onde você tem menos violência, os alunos têm um melhor desempenho escolar, né? Isso, quando você acontece, está dizendo que tem uma relação entre esses dois fenômenos, essas duas variáveis. No entanto, não é tão simples a gente conseguir, a partir dessa relação, estabelecer, será que o, o baixo desempenho, por exemplo, de aprendizado dos nossos estudantes, ele é devido à violência? Porque pode ter outros fatores que também estão presentes naquele ambiente, né? Outros elementos que também podem contribuir para o baixo desempenho escolar dos nossos estudantes, né? E não necessariamente apenas a violência, né, fosse um fator que causa essa, esse pior desempenho, né? Então é difícil a gente estabelecer essa educação, né? Essa causalidade, essa relação de causalidade, né? Então, por um lado, tem isso, né? Outros fatores podem afetar essa relação entre educação e violência, entre violência e educação, e aí fica difícil saber o que acontece. Será que é a violência que causa a educação, ou muitas vezes um ambiente educacional onde você tem um clima escolar ruim, onde as crianças aprendem pouco, isso gera um ambiente violento, tanto na escola como no entorno, na comunidade, né? Então, vários fenômenos desse tipo podem estar misturados e muitas vezes não é muito fácil a gente conseguir separar o que causa o quê, né? E aí existe uma longa tradição de pesquisa, especialmente na área, aqui na nossa área que a gente chama de economia, né, de economia do crime, que é, se a- tenta estipular quais são as condições para que a gente consiga investigar uma relação de causalidade, né? Então, vou dar esse exemplo com um trabalho, que é um trabalho meu com o Vander, né? O Vander foi aluno de doutorado aqui, foi um dos artigos da tese dele. O que é a ideia dele? Ele tenta entender
qual foi o efeito da instalação das UPPs nas unidades de polícia classificadora lá, início dos anos 2010, 2009, por aí, no Rio de Janeiro, porque, na verdade, você tem uma chegada, né, de uma vez só das UPPs em determinados bairros, né, em determinadas comunidades, né, e ele consegue avaliar esse efeito, né, quanto que isso afetou o aprendizado, né, e os indicadores educacionais dos alunos, tanto nessas áreas que foram os bairros que receberam inicialmente as UPPs, mas também ele olha o que aconteceu em algumas comunidades vizinhas, né? Então a gente sabe que com a chegada das UPPs houve uma mudança, né, na dinâmica do crime organizado nessas comunidades, pelo menos num primeiro momento, e houve a expulsão, né, de determinados grupos dessas comunidades que migraram para outros locais. E o que ele tenta fazer é tentar entender, assim, poxa, eu faço uma coisa que aparentemente na época, né, era muito promissora, se acreditava que talvez fosse o primeiro passo para você ter uma transformação aí da realidade, né, mas infelizmente não se mostrou, vamos dizer assim, duradoura, né, e efetiva essa iniciativa das UPPs, mas ali num primeiro momento a gente consegue avaliar esse efeito, né, como que esse efeito se deu, né. E o que que o Vander encontra, né? Ele encontra, que eu peguei essa tabela do trabalho dele, né, que quando você tem a instalação da UPP numa determinada comunidade, num determinado bairro, você melhora a taxa de aprovação dos alunos, né? A quantidade de alunos que conseguem ser aprovados, no caso aqui no nono ano, né, que se você pensar já são os alunos ali na sua faixa ali dos 14, 15 anos, mais ou menos, aproximadamente, tem um aumento expressivo aí da taxa de aprovação, ou seja, você melhora as condições ali de segurança, né, de convivência ali daquela comunidade, provavelmente esses alunos ficam menos dias sem, faltam menos vezes, né, à escola, porque não tem aquela coisa dos tiroteios, das disputas ou das invasões, né, que muitas vezes aconteciam na comunidade em determinados dias, né? Você tem um ambiente um pouco mais seguro, e isso faz com que provavelmente seja esse o canal que leve a uma maior aprovação, né? Então, esse é um exemplo, né, do que acontece nas comunidades que receberam, e também num primeiro momento ali, as UPPs, né? Então, nota que aqui, até no título da tabela, está dizendo, eu olho o que acontece com escolas que estão numa proximidade de 300 metros de uma UPP. Então, são escolas bastante próximas de uma UPP que foi instalada, né? Então, a gente percebe que tem uma melhoria significativa aí da aprovação escolar dos estudantes, tá? Esse é o primeiro achado que ele tem. Por outro lado, quando você vê o efeito dessa instalação da UPP em bairros vizinhos, existe uma piora da aprovação dos alunos, né? Especialmente aí no caso de alunos mais novos, inclusive, né? Ou seja, tem uma expulsão de parte, né, dos criminosos que estavam nessa comunidade para comunidades vizinhas, e isso gera um efeito de redução da aprovação das comunidades. Então, é um efeito meio que colateral, como a gente diz assim, né, da instalação das UPPs. Então, isso aqui já dá uma ideia para a gente de como existe uma dinâmica entre o que acontece fora da escola, né, seja, no caso, uma política que inicialmente trouxe um pouco mais da presença estatal e um pouco mais desse aparato da segurança pública para dentro das comunidades, então, melhorando os indicadores escolares, e, por outro lado, em comunidades que ainda não tinham recebido essa intervenção, né? E receberam, vamos dizer assim, os eventuais criminosos que tinham sido expulsos dessas áreas onde as UPPs foram instaladas, migraram para comunidades onde os indicadores educacionais é, dessas escolas, né, dessas localidades piorou. Então, existe essa ligação entre o que acontece fora da escola, no entorno da escola, e indicadores, aqui a gente está trazendo um deles, é a taxa de aprovação, né? Tem um outro trabalho que vai um pouco nessa linha, que é um trabalho muito interessante também, que é um trabalho da Joana Monteiro, né, que é uma especialista
aí, inclusive do Rio de Janeiro, nas maiores especialistas aí dessa área aqui no Brasil, junto com o Rudi Rocha, também excelente economista, pesquisador também. E eles avaliaram um dado muito interessante, né? Eles conseguiram dados com relação ao número de dias em que houve conflitos armados em favelas cariocas, né? E viram se tinha relação entre essa frequência de dias, né, em que teve trocas de tiros, né? E o aprendizado dos alunos. Então, assim, será que tem uma relação, né, dessas duas variáveis? E também se a distância da escola ao local do tiroteio, né, lá tem algumas plataformas, no trabalho eles explicam como que eles coletam e analisam esses dados, né? E eles vão mostrar que existe, né? É interessante porque esse é um gráfico que também está no trabalho deles, que mostra isso. Aqui, nesse gráfico, eu tenho aqui o número de dias em que eu tenho conflitos, né, com tiroteios ali na proximidade da escola, né? E essa aqui é o efeito, essa linha preta aqui é o efeito sobre a aprendizagem, né? Então, a gente nota que quanto mais dias de tiroteio, de modo geral, o efeito sobre o aprendizado é mais negativo, né? Então, o negativo é que piora aqui o aprendizado, né? Aqui ele pegou e está mostrando em matemática. Então, é uma evidência, ele tem alguma evidência nesse sentido para mostrar novamente, né? Você viver num ambiente em que você recorrentemente está exposto ao risco de você ser vítima de uma bala perdida, né? Isso prejudica muito o aprendizado dos estudantes, né? Então, também tem uma evidência bastante robusta, que é esse trabalho da Joana e do Rude, né? Eles também analisam nesse gráfico, que eu acho que é bem interessante também, a questão da proximidade, né? O quanto que o tiroteio estar próximo ou não da escola afeta mais ou menos o aprendizado. Então, o que é interessante aqui? Ó, se você começar olhando aqui pelo lado direito, né, aqui da figura, você vai perceber o quê? Você vai perceber que se o tiroteio acontece a cerca de 750 metros, né, da escola, praticamente não tem efeito sobre o aprendizado de matemática dos estudantes, né? Que é próximo de zero efeito, né? À medida que você vai se aproximando, quando o tiroteio é muito próximo, aí você já tem um efeito negativo aqui, bastante claro, tá? Então, também mostra como essa proximidade é uma coisa bastante importante. Então, eu estou trazendo duas evidências aqui, na verdade, do mesmo território, são para períodos relativamente diferentes de tempo, não é exatamente o mesmo período de tempo, mas que mostram isso, seja pelo fato de eu ter a instalação da OPP que muda um pouco temporariamente, né, as condições de segurança local, seja a presença desses tiroteios que também gera uma série de consequências, né, para os nossos estudantes, isso tudo tem um efeito causal, né? Isso prejudica, né, os indicadores escolares dos nossos estudantes, tá certo? Então, isso é evidência, ela é bastante clara nesse sentido, né? Trouxe também aqui um outro trabalho que também vai nessa linha de avaliar o que acontece, né? Como que a violência no entorno da escola, né, afeta o aprendizado dos estudantes. E esse é um trabalho que é feito com um dado que é muito interessante, em que eles, para eu explicar para vocês, né, eles conseguiram para uma quantidade enorme de estudantes aqui do estado, acho que é da cidade de São Paulo, se eu não me engano. Eles sabem qual é a escola que o estudante estuda e sabe o endereço desse estudante. E eles traçam qual é o caminho que tipicamente esse estudante faz da casa até a escola, né? Normalmente, pela política educacional, você acaba sendo alocado, né, a uma escola que é relativamente próxima à sua residência. Então, eles conseguem traçar qual que é esse caminho, qual que é o caminho que provavelmente esse estudante faz de casa até a escola, né? Usando as ferramentas aí de Google, etc. E aí, o que que eles fazem? Eles medem indicadores, no caso aqui de homicídios, que acontecem nesse caminho, né? Então, será que quando você tem uma relação entre
eu ir para a escola, mas eu passar por um caminho onde eu tenho uma quantidade de homicídios maior, isso tem alguma relação com o aprendizado que o aluno vai ter na escola, né? Então, o que eles encontram, que eu estou destacando nesse quadrinho vermelho aqui, né, que tanto para matemática, né, quanto para a língua portuguesa, existe sim uma relação, né, entre quanto mais homicídios tem nesse caminho para a escola, menor é o aprendizado desses estudantes, né? Só para vocês terem uma ideia, tá vendo? Eles acompanham cerca de 670 mil alunos, né? Então, com uma análise bastante rigorosa cientificamente, fica bastante claro do trabalho deles também. Não só a violência que acontece ali por causa dos tiroteios ou no entorno da escola, mas no caminho, no trajeto da escola, da casa até a escola e na volta também, obviamente, tudo isso tem um efeito prejudicial estudantes. Muitas vezes a gente, ontem pelo menos na live tinha bastante, eu acompanhei, né, tinha bastante gente das redes, né, e trabalha na Secretaria de Educação e também tem pessoas que trabalham nas escolas, e muitas vezes podem pensar, poxa, mas a gente já sabe isso, né? Eu tenho os meus alunos aqui, eu sei como que é, eu converso com eles e a gente tem essa noção do que acontece, como que essa violência que aparece nas comunidades, ela se reflete, né? Então, mas a importância, apesar disso ser verdade, a importância do trabalho acadêmico é que você consegue generalizar esses resultados, né? E você mostrar que não é uma coisa específica que acontece só na sua localidade ou só na sua região, ou é algo que é idiosincrático, que acontece apenas com os seus estudantes, né? Então, aqui a gente consegue qualificar melhor o problema para a gente conseguir pensar quais são as melhores maneiras de tentar enfrentá-lo, né? Então, por isso que é importante esse tipo de trabalho para a gente conseguir ter um pouco dessa noção mais clara do que a gente está falando, gente. Só vou tomar uma água aqui, só um segundo. Existem na literatura, tá, gente, outros trabalhos que avaliam um pouco dessa questão da exposição à violência, né, da vizinhança da escola com o aprendizado, indicadores dos estudantes, mas eu trouxe esses mais para ilustrar para vocês que eu acho que a evidência da literatura ela é bastante sólida nesse sentido, né? Então, quer dizer, uma política de segurança pública em que a gente consiga ter comunidades mais seguras, com sensação de segurança maior, tem um benefício para além só de melhorar a segurança pública, né? Elas têm um benefício também de melhorar o funcionamento dos outros equipamentos sociais dessa comunidade, como, por exemplo, a própria escola aqui, né? Então, isso já está comprovado aí cientificamente por essa literatura, né? Vou trazer para vocês agora, como eu falei inicialmente, é, essa abordagem de falar um pouco do papel da violência doméstica nessa questão da relação com o aprendizado, né? E vou trazer também nessa discussão um pouco de alguns resultados em que a gente também já vem trabalhando aqui no grupo, em algumas parcerias, que o papel do que a gente chama de habilidades socioemocionais, eu vou falar um pouco do que a gente está chamando de habilidades socioemocionais, tem nesta relação, né? E a gente vai ver que elas estão bastante ligadas aqui, tá? Então, primeiro, deixa eu trazer um panorama do problema de violência, especialmente a violência doméstica, com alguns dados assim, são ainda dados de antes da pandemia, tá? A gente sabe que a pandemia teve algum agravamento, né, nessa situação, né, de violência doméstica, né, pelo fato das pessoas terem ficado muito tempo em casa, muitas vezes em um ambiente assim que já era violento, né? Mas você tem dados assim para o mundo como um todo, né? Cerca de um quarto, né, das crianças já reportaram ter sofrido algum abuso físico, né, alguma violência física, pelo menos um ano anterior, um ano antes da pesquisa a qual elas foram perguntadas, né? Então é um número bastante alarmante, né? Como se a cada ano um quarto das crianças do mundo fosse vítima de alguma violência física, né? E mais de um terço também de algum abuso psicológico. Então, também, taxa de incidência muito alta do ponto de vista mundial, né? Então, não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema mundial. Ele tem, obviamente,
representações, e ele acontece, o fenômeno acontece de modo diferente nos diferentes países, né? O professor Flávio até falou um pouco disso ontem, a percepção do que é ou não é violência nos diferentes países, mas não deixa de ser um problema de ordem mundial, com, obviamente, diferentes manifestações em diferentes países, né? Aqui no Brasil, né, a gente tem, por exemplo, no sistema de notificação do Ministério da Saúde, por exemplo, em 2007, 25 mil casos de violência física, né, contra crianças e adolescentes até 14 anos. E esses são casos registrados, né, porque foram casos em que se gerou, a criança passou pelo serviço de saúde e gerou a notificação de que houve um caso ali de violência contra ela. Então, aqui não estão registrados os casos de violência que não, vamos dizer assim, tiveram como consequência a criança ter que ir para o posto de saúde, que obviamente são os casos mais graves. Então, também dá uma ideia para a gente do volume de violência que as crianças e adolescentes sofrem no Brasil, e de violência doméstica, né, que é o último ponto aí, né? Desses 25 mil casos, mais de um terço, ou a mãe ou o pai, foram as pessoas que cometeram a violência contra a criança, tá? Então, a gente tem um problema bastante grave, e é um problema que é de mais difícil incidência, porque o problema está acontecendo dentro das casas, mas é mais difícil para o Estado chegar e trabalhar dentro da casa das pessoas do que se fosse só um problema na escola ou em outro equipamento de saúde, né? Então, a violência doméstica, ela tem esse maior dificuldade da gente trabalhar o enfrentamento dela, porque ela acontece nesse ambiente doméstico, né? Então, é um problema grave que a gente tem, mas a gente tem que procurar, e existem, na verdade, algumas intervenções, vou até falar um pouquinho aqui, não está aqui nos meus slides, né? Mas tem algumas intervenções que, por exemplo, tentam trabalhar noções de parentalidade de pai com os pais e mães das crianças pequenas, né? Então, desde ali da primeira infância, dos primeiros anos de vida. Então, tem uma intervenção chamada ACT, que ela já está em vigor aqui no Brasil há alguns anos, né? Que veio capitaneada pela professora Beatriz Linhares, a Elisa Altafim também, que é pesquisadora, trabalha aqui, foi orientando a professora Beatriz, e elas estão implantando, inclusive em diversos municípios do Ceará, essa intervenção que ela tenta passar essas noções de como que eu lido, né, com as adversidades, com a agressividade das crianças, e como que eu tento trabalhar de uma maneira não agressiva, né? Não responder à agressividade com a minha agressividade, né? Então, proporcionar essas ferramentas, né? Os meios para que os pais tenham essa relação mais adequada e menos violenta com suas crianças desde pequenas, né? Então, só para dar um exemplo aqui, que existem intervenções que tentam lidar com essa difícil realidade da violência doméstica contra as crianças, por exemplo, tentando fazer esse trabalho de conscientização, de formação de parentalidade para as famílias, né? Mas não deixa de ser um desafio, tá? Eu, por exemplo, conversando uma vez com a professora Beatriz, ela contando, olha, a gente faz o trabalho, mas assim, em geral, quem mais se engaja são as mulheres, são as mães, os pais têm um menor engajamento com as atividades, é difícil conseguir trazer o pai para ele conseguir, né, participar das atividades. Então, são iniciativas interessantes, mas também têm os seus desafios para serem implantadas e colocadas em prática, né? Mas já têm algumas avaliações que têm efeitos positivos, estão fazendo outras avaliações também, para tentar entender que pode ser uma possível alternativa aí para ajudar a combater esse tipo de problema de violência doméstica. Existem outras também, tem a própria a própria professora Conceição, que é da Unifesp, também adaptou uma intervenção da Turquia para trabalhar com a questão de violência contra as crianças pequenas, e aí na intervenção dela, ela tem um módulo que ela trabalha nas casas e também trabalha com os professores nas escolas, né, para crianças da faixa etária de 4, 5 anos, que é quando as crianças normalmente começam a ser mais respondonas, entre aspas, né? Então elas começam a ter uma autonomia e que muitas vezes o adulto, seja na escola, seja em casa, ele não sabe muito bem como lidar com aquilo, e muitas vezes você vai partir para uma agressão física, né? Então também tenta
trabalhar um pouco dessa questão de como lidar com essas questões, né? Então, só dei dois exemplos aqui para trazer um pouco o tamanho do problema, mas que também já existe alguma intervenção, alguma iniciativa, certamente não no volume e na abrangência, né, que o problema exige aqui para o caso brasileiro, né, mas acho que são boas práticas que precisariam ser mais disseminadas aí no Brasil, tá? Então, esse é um problema bastante sério. E eu vou trazer para vocês aqui alguns resultados aqui, baseados em dois trabalhos que a gente, ou duas bases de dados que a gente trabalha aqui no nosso grupo de pesquisa. E para vocês terem uma ideia de por que a gente está falando com esse detalhe, porque são bases que são normalmente difíceis de você ter acesso a elas, né? Assim, de você conseguir coletar esse tipo de dado, que é o dado em que você acompanha o mesmo estudante, aqui no caso, ao longo do tempo, em etapas diferentes da vida dele, né? Então, o primeiro estudo, que são esses estudos que a gente chama de estudos de coorte, né? Então, acompanha mesmo, o estudo longitudinal, acompanha a mesma pessoa ao longo do tempo. Então, a gente tem esse estudo de Sertãozinho aqui, que é um município aqui no interior de São Paulo, né? Que essas crianças foram acompanhadas. Elas estavam no segundo ano do ensino fundamental, lá em 2008, e aí a gente foi feito, né, um questionário com as crianças, tudo, né? Com os pais também. Depois, novamente, elas foram entrevistadas, fez os questionários em 2012, né? E em 2017, novamente, né? E então você consegue acompanhar esse mesmo grupo de crianças aí ao longo do tempo, né? E só uma curiosidade, né? Vocês estão vendo que em 2017 a gente teve que até o sétimo ano para conseguir achar algumas crianças lá de 2008, né? Porque essas crianças deveriam estar lá no segundo ano do ensino médio, mas algumas já tinham repetido tantas vezes que elas ainda estavam no sétimo ano do ensino fundamental. E a gente conseguiu encontrar várias dessas crianças lá em 2017, né? E tanto na pesquisa de 2012 quanto na de 2017, lá em Sertãozinho, a gente fez uma série de perguntas para as crianças sobre a vitimização física e psicológica, quanto que ela era vítima de violência física e psicológica. Eu vou já trazer os dados para vocês, são mais ou menos aí 7.000 estudantes que foram acompanhados. E o segundo base de dados, esse dado que a gente coleta em Sobral. Na verdade, o que eu vou estar mostrando aqui é o início da coleta dessa base de dados, que foi 2018 e 2019, ou seja, anos ainda pré-pandemia, né? Cerca de mais ou menos 2.000 alunos, tá? E essa pesquisa ela foi feita da seguinte maneira. Em 2018, nós acompanhamos todos os alunos de quinto a nono ano da rede municipal. E aí, em 2019, a gente acompanha de novo, mas só aqueles alunos que estavam no sexto ano. E desde então, eu não estou trazendo dados aqui, de 2020, 21, 22, 23, né? Atualmente a gente está coletando, na verdade, nós estamos no meio da coleta dos dados lá em Sobral, esta semana e semana passada, dos alunos que agora já estão no primeiro ano do ensino médio. Então, a gente tem um pouco da trajetória desses estudantes, desde o quinto ano do ensino fundamental, dos mesmos estudantes até agora, o primeiro ano do ensino médio que a gente está coletando agora. E esse é um questionário lá de Sobral muito rico. A gente tem questões sobre vitimização por bullying, né? A questão de perpetrar bullying, né? A Flávia até falou ontem na aula dela, olha, você tem que falar de bullying, mas o que qualifica esse bullying? A gente tem isso no questionário. Por que as pessoas sofrem bullying, né? Qual a causa, né? Envolvimento com gangues, com as facções criminosas. A gente questiona sobre habilidades socioemocionais, né? Então, tem uma série de outros elementos aqui, eu só estou trazendo alguns deles mais centrados ao que a gente vai abordar hoje, e eu vou trazer aqui para vocês os dados aqui para a gente falar sobre essa questão da violência doméstica, habilidades socioemocionais e desempenho escolar, usando essas duas bases de dados, né? Então, gastei um pouquinho de tempo falando delas, porque eu acho que elas têm uma riqueza que é muito difícil da gente conseguir coletar esse tipo de informação no Brasil, né? Vamos lá, então, sobre a questão de abuso infantil, né? O que foi perguntado, por exemplo, em Sobral, lá em 2018, né? Perguntava para os alunos, na sua casa, com que frequência você sofre violência psicológica? E a gente colocava, né, para o que é violência psicológica? Às vezes a pessoa, né, Flávia até que trouxe isso ontem também na aula dela.
sofre uma violência, mas ela nem percebe que ela está sofrendo essa violência. Então aqui a gente deixa bem claro, ó, se alguém está gritando com você, xingamentos, ameaças, ofensas verbais, bullying. Então, tudo isso entra nessa categoria de violência psicológica, né? E também a mesma coisa para violência física, né? Você recebe tapa, socos, pontapés, é a mesma coisa. Muitas vezes a criança pode receber um tapa e ela está tão acostumada com aquilo que ela nem percebe mais aquilo como uma violência que ela está sofrendo. Então, também te deixa bem claro aqui. E também coloca com que frequência ela acontecia, ela respondia, né? Então, nunca, raramente, de vez em quando e sempre. É muito importante isso, né? Porque e aí a gente é, classifica, né? Eu chamei de se a pessoa sofreu algum abuso infantil, se ela sofreu algum tipo de violência, mesmo que raramente, de vez em quando ou sempre, eu falei assim, essa aqui ela vai ter sofrido abuso infantil, eu vou analisar esse grupo. Então, eu vou analisar o grupo de quem sofreu alguma violência, não importa a frequência, isso que eu vou mostrar para vocês agora daqui a pouquinho, comparado com o grupo que relatou. É tudo autorrelato dos estudantes, tá? O grupo que não sofreu violência, né? E o que, que eles mostram para a gente, esses dados? Primeira coisa que aparece aqui é, por exemplo, vou explicar esse gráfico aqui para vocês. Essa barrinha aqui, vou pegar essa aqui, ó, essa aqui tem bastante diferença aqui, né? Isso aqui é uma habilidade socioemocional, chamada conscienciosidade, capacidade de você se manter organizado, de você se manter focado, de você fazer um planejamento e cumprir as tarefas que você se planejou, que é uma habilidade bastante importante para a vida da gente. E olha a diferença que tem nesse indicador, você consegue montar um indicador dessa habilidade, né? E tem uma diferença enorme, né? Quem não sofreu violência tem um indicador aqui positivo nessa habilidade, e quem sofreu tem um indicador bastante negativo, é uma diferença muito grande aqui, né? Então você nota como tem uma relação entre essa habilidade, né, essa competência socioemocional e a vitimização, né, doméstica, né, por violência doméstica. A mesma coisa acontece com a amabilidade, né? Amabilidade é a capacidade, é um pouco do que a gente sabe, dizer, o quanto que a pessoa consegue se colocar no lugar do outro, né? O quanto que você é empático, né? Com as outras pessoas, né? E você vê uma consequência ruim, né? Porque você sofrer violência está associado com você também ser uma pessoa que tem menos dessas características, né? Você vai se colocar menos no lugar do outro, você vai ser menos empático com as outras pessoas, né? Do que alguém que nunca sofreu esse tipo de violência. Então também tem essa diferença bastante clara aqui. E a outra dimensão que também está muito associada com a violência doméstica é o que a gente chama de estabilidade emocional, né? A estabilidade emocional, ou a resiliência emocional é aquela capacidade de você conseguir lidar com as emoções, né? Especialmente com as emoções negativas ou com os eventos adversos da vida, né? Então, por exemplo, essas pessoas muitas vezes são pavio curto, né? Então, qualquer coisa a pessoa já estoura, sai gritando, sai xingando por qualquer problema, né? Ou às vezes ela tem algum problema, alguma adversidade e ela não consegue se levantar daquilo, ela desaba, muitas vezes entra em crise de ansiedade, entra no processo depressivo. Então, todas as pessoas que têm esses, né, vamos dizer, comportamentos tendem a ter menores indicadores de estabilidade emocional, né? E aqui, novamente, para essa dimensão, a gente vê claramente essa relação. Quem sofre violência doméstica tem menores indicadores de estabilidade emocional. Então, percebam que essa violência ela vai ter essas consequências no desenvolvimento um pouco dessas habilidades socioemocionais desses nossos indivíduos, né? Mas aqui você poderia me perguntar assim, poxa, isso é muito ruim para o desenvolvimento da pessoa, porque isso são competências importantes para a vida de todo mundo, né? Você saber se colocar no lugar do outro, você saber lidar em situações estressantes sem você entrar em crise, você se manter organizada, tudo isso é muito importante para várias esferas da vida. Mas eu, em particular, aqui, e tem uma literatura enorme falando um pouco dessas relações, né, entre essas habilidades socioemocionais
e diversos resultados da vida das pessoas. Mas aqui a gente vai estar focando em um deles especificamente, que é a relação dessas habilidades socioemocionais e o aprendizado. Então, aqui nessa relação, estou mostrando, olha, quem sofre mais violência tem menores indicadores dessas habilidades socioemocionais. E o que a gente vai mostrar aqui no slide seguinte, usando uma outra base de dados que a gente trabalhou no LEPS, mas a relação é bastante evidente, é a relação entre as habilidades socioemocionais e o aprendizado dos estudantes, tá? Então, o que que é isso daqui, né? Essa barrinha azul escura qual é a nota média de matemática dos estudantes que têm os menores níveis desta habilidade socioemocional de abertura. Quando eu vou indo para amarela, para verde, para azul clara, eu estou aumentando o nível dessa habilidade socioemocional, que é a abertura ao novo, abertura a novas experiências. E eu estou mostrando que quanto mais a pessoa tem desta habilidade, quanto mais abertura ela tem, ela é mais curiosa, ela é mais interessada em coisas diferentes, etc., maior é o aprendizado de matemática dessas pessoas. Essa habilidade socioemocional, lembre que a gente mostrou que a violência, felizmente, não afeta muito ela, felizmente, né? Porque ela é bastante importante para o aprendizado. Porém, infelizmente, a conscienciosidade que eu falei, outro nome que a gente dá para ela é autogestão, né? Capacidade de você se organizar, se manter focado, etc., que é afetada pela violência doméstica, ela também é muito correlacionada com o aprendizado. Então, indivíduos, né, estudantes que têm baixos níveis dessa conscienciosidade da autogestão, também são estudantes que vão ter um pior desempenho em matemática, tá? A mesma coisa acontece com a amabilidade, né? Então, você nota que tem... Desculpa, gente. Tem uma diferença aqui. Indivíduos que têm baixíssima habilidade vão mal na escola, e esses que têm melhor habilidade vão bem melhor. E a mesma coisa para a estabilidade emocional, que é o que eu estou chamando de resiliência emocional, né? Também tem uma relação bastante clara. Isso aqui vale para matemática, mas também vale para a língua portuguesa, especialmente para amabilidade, autogestão e abertura, né? Então, notem que para resiliência, felizmente, não aparece tanto para a língua portuguesa, né? Então, esse dado é interessante porque mostra para a gente como a violência doméstica ela está ligada com as habilidades socioemocionais, especialmente aqui a autogestão, a amabilidade e resiliência, e como essas mesmas habilidades socioemocionais estão relacionadas com o aprendizado dos meninos na escola, tá? Aqui nesta base de dados, a gente está falando de meninos que estavam no primeiro ano do ensino médio, tá? Que é essa base do Rio de Janeiro em 2013. Então, eu estou olhando meninos do primeiro ano do ensino médio e estou vendo essa relação entre esses componentes aqui para eles. O que a gente fez lá no LEPS, né? A gente fez essa mesma análise usando aquela base de sertãozinho, que é a base que eu mostrei agora há pouco para vocês, que a gente acompanhou os indivíduos ao longo do tempo. E quando você pega o dado de 2012, esses meninos em 2012 estavam ali por volta do sétimo ano, sexto ano, então eram mais jovens do que os meninos do Rio de Janeiro. Mas a relação entre as habilidades socioemocionais e a nota deles nas provas é tão forte quanto, né? Aquele que foi encontrado no Rio. Então, novamente, especialmente, eu vou destacar aqui a autogestão aqui, a amabilidade, mas também todas as outras, né? Estão fortemente relacionadas com o aprendizado. Então, aqui, por exemplo, a amabilidade é uma diferença enorme. Indivíduos de baixa amabilidade têm um desempenho escolar muito, muito ruim, né? Indivíduos de alta amabilidade têm esse desempenho escolar bastante superior aqui, né? Então, só para trazer mais uma evidência de como que a exposição a um ambiente violento, e aqui eu estou focando em casa, afeta esse meu processo de desenvolvimento das minhas competências, habilidades, isso obviamente vai ter reflexo numa dimensão aqui de aprendizado, tá? Então também isso aí tem uma evidência hoje já bastante clara sobre essa questão aí. E no trabalho, esse é um gráfico que vem do trabalho do Vander, né, que eu comentei que foi um aluno de doutorado, que já terminou, que é um segundo artigo da tese dele,
que ele usa os dados lá de Sertãozinho e tenta relacionar, né? O que ele está mostrando aqui? Esse gráfico ele mostra o seguinte: qual é o efeito de eu ter sido vítima de violência doméstica sobre a chance de eu atrasar, né? Vamos pensar assim, de eu repetir de ano, de eu ficar para trás na escola, né? E esse gráfico é muito interessante, porque ele fala o seguinte: o fato de eu ser vítima de violência doméstica, ele é mais grave em termos de chance de eu repetir de ano, quanto menor for a minha capacidade, por exemplo, de eu me organizar, de eu me manter focado numa tarefa, quanto menor é a minha autogestão, a minha conscienciosidade. Então, alunos, estudantes que têm baixa conscienciosidade, se você comparar um que foi vítima de violência doméstica e um outro aluno que também tem baixa conscienciosidade, ele não tem tão desenvolvida essa competência, mas que não foi vítima, aquele que foi vítima tem uma chance quase 10 pontos percentuais maior de repetir de ano, de ficar para trás na escola, que é o que está mostrando aqui nesse comecinho da figura. Então, é uma diferença bastante expressiva. Quando eu faço essa mesma comparação de alunos que sofreram violência com alunos que não sofreram violência doméstica, e à medida que eu vou caminhando aqui para a direita, eu vou pegando alunos com maiores níveis de conscienciosidade, dessa competência socioemocional. E o que a gente percebe é que essa linha vai se aproximando aqui do zero. Ou seja, a diferença no efeito de exposição à violência entre quem tem alta conscienciosidade não existe. Ou seja, por exemplo, esse último ponto. Eu estou comparando dois alunos que têm um alto nível dessa competência socioemocional. Para alunos com esse perfil, a exposição à violência física não afeta, não tem relação com a chance dele repetir de ano, dele ficar para trás, né? Então, também isso acho que ajuda um pouco a gente trazer um pouco, também aqui mais para exemplificar como, também é um aspecto que a Flávia trouxe, de como a questão da violência é uma questão complexa, multifacetada, que você não vai ter sempre é um problema muito complexo, você não vai ter uma solução fácil para ele. Então, a gente vai tentando entender esse problema através de alguns recortes, e estou trazendo aqui hoje para vocês recortes desses estudos, que são estudos de larga escala, né, com uma coleta enorme de dados, mas que consegue, e qual que é a vantagem desses estudos? A gente consegue estabelecer muito claramente essas relações e consegue levantar esses dados que pode nos levar à reflexão do que nós podemos fazer como sociedade, como quem está na Secretaria de Educação, né, na articulação com os outros setores da sociedade, para que a gente consiga lidar com as consequências tanto da violência que acontece no entorno da escola, como também da violência que acontece dentro das casas e que acaba muitas vezes se manifestando, né, dentro da escola também. A gente também tem um dado, por exemplo, que a gente mostra que tem muita relação entre você sofrer violência física em casa e você ser vítima e perpetrador de bullying, tá? Então, é um outro dado que a gente tem, que a gente já levantou. Então, essas coisas estão muito interrelacionadas, né? E aí, só para ir terminando aqui minha fala, para a gente ter um tempo para as perguntas, eu vou falar um pouquinho de uma iniciativa que a gente tem ajudado a desenvolver aqui no LEPS, né? Desenvolvida aqui no LEPS, que é uma intervenção para conseguir tentar ajudar as escolas a lidar com esse problema. É um programa chamado Eu Posso Te Ouvir, né? Vou te passar aqui para vocês verem, que ele surgiu, na verdade, como uma iniciativa pioneira numa escola em Sobral, né, na escola Netinha Castelo, por iniciativa da diretora de um grupo de profissionais ali na ocasião, mais ou menos por volta de 2016, 2017. E a gente tomou contato com essa experiência e percebeu que ali tinha um potencial de ser uma possível intervenção para ajudar a escola a conseguir lidar com uma série de problemas que aparecem no ambiente escolar, não só a questão de violência. E o que ele tem de interessante, né? Que ele também conversa um pouco com a professora Flávia trouxe ontem, né? Ela falou assim, olha, o trabalho intersetorial ele é muito importante. A escola sozinha não vai dar conta de resolver o problema da violência, né? Então você precisa ter uma estratégia de trabalhar coletivamente, intersetorialmente. Então, uma das grandes vantagens do Eu Posso Te Ouvir, eu vou falar um pouquinho para vocês como ele funciona bem rapidamente, é ter
fazer uma proposta de uma estratégia de trabalho intersetorial que consegue, por um lado, atender a demandas coletivas da escola. Então, poxa, pode ser que na escola você tenha um problema grave de bullying relacionado à, à questão racial, né? Por exemplo, ou a gordofobia, por exemplo, né? Poxa, então você precisa fazer um trabalho coletivo, né? E ele também dá conta de questões individualizadas, né? De você ter problemas individuais com determinados estudantes que têm questões que podem ser endereçadas também. Então, ele é uma estratégia que consegue tentar trabalhar com isso. Hoje, ele tem foco nos anos finais do ensino fundamental, muito por causa do nosso diagnóstico, que é essa etapa de ensino, onde os problemas de violência, de comportamento, que vão aparecer, né, vamos assim, explodir no ensino médio, eles começam lá no sexto ano, no sétimo ano, nos anos finais do ensino fundamental, né? Então, ela é uma estratégia que é baseada em técnicas de escutativa e matriciamento, né? A escutativa é uma técnica que possibilita ou capacita os profissionais, né? Tanto da escola como da assistência social e da saúde, mas especialmente os profissionais da escola, né? A ter uma atitude de escuta com os estudantes e os relatos, porque os relatos dos estudantes também, assim, reforçando um pouco a professora Flávia trouxe, assim, eles não se sentem ouvidos normalmente nas escolas, né? Ou quando eles vão trazer alguma questão, muitas vezes os adultos, né, os professores, coordenadores, diretores, a gente não deixa eles falarem, a gente já tem as respostas, né? Então a gente já, né, muitas vezes a gente até interrompe. Então, ter essa formação escutativa é bastante importante, outras técnicas e tudo. Então isso passa por essa formação e o matriciamento que também você discute, né, numa equipe multidisciplinar ali, casos específicos que são mais graves e que vão precisar ter algum encaminhamento, e esse encaminhamento ele é feito de uma maneira em que toda essa equipe de profissionais continua acompanhando o caso. Então não é mais aquela lógica, tem um aluno que está com problema ou com ideação suicida, ou com autolesão. Então a gente conseguiu encaminhamento para ele para o psicólogo do CRAS. Pronto, a escola já fala, não, resolveu o problema. Não, né? A gente tem que ser feito esse acompanhamento, esse feedback constante do cara. Então é trazer o estudante, a pessoa, para o centro do problema e tirar os equipamentos do centro, né? Trazer o estudante para o centro do problema. E é um desafio na prática. Flávia trouxe ontem na aula dela, mas assim, por que é difícil fazer o trabalho intersetorial? Porque as pessoas têm formações diferentes, têm linguagens diferentes, têm visões de mundo diferentes, né? Então, não é fácil você trabalhar com pessoas que têm formações diferentes da sua, que falam uma linguagem diferente da sua. Além disso, dentro do setor público, os orçamentos, a disponibilização de recurso humano e recurso financeiro, geralmente ela é o quê? Ela é setorial. Então, é a Secretaria da Habitação que tem essa verba, que tem esse corpo de funcionários, a saúde tem esse, a educação tem esse. E quando você precisa juntar as pessoas para você fazer um trabalho intersetorial, todo mundo acha importante, mas ninguém quer abrir mão do seu para construir algo maior. Mas não é culpa das pessoas, né? Não é culpa do secretário de Educação, nem da Saúde, nem da Assistência Social. É culpa do modelo que a gente tem que não incentiva você ter arranjos que estimulem o trabalho intersetorial. Então, é muito comum você ver, poxa, eu estou aqui na minha secretaria, precisa fazer essa reunião com o assistente social, com o representante, com o enfermeiro lá do Programa Saúde da Família. Mas eu não posso, porque eu estou fazendo aqui, se eu não fizer isso aqui não vai ter ninguém que faça e vai atrasar. Então, esse problema é muito comum, né? Então, a gente tem que tentar, e eu posso te ouvir, ele tenta um pouco testar maneiras de a gente conseguir fazer esse trabalho intersetorial de uma maneira combinada, assim, né? Então, eu acho que ele é uma provocação de, olha, é possível, a gente precisa botar esforço nisso, e para enfrentar problemas complexos, como é o problema da violência, não tem jeito. A gente vai ter que aprender a fazer isso, quer a gente queira, quer não, tá? Para terminar, eu só vou mostrar para vocês aqui um pouco desse programa, né? Eu posso te ouvir, porque a gente passou por um longo período de refinamento, né, dele, e a gente está ainda fazendo um refinamento. Ele já está atendendo hoje mais de 17 mil estudantes
em mais de 50 escolas espalhadas aí por vários municípios do Brasil, né? Então a gente está aproveitando um pouco dessas experiências para a gente refinar, entender melhor como que o programa pode funcionar, fortalecer aspectos dele que parecem não, às vezes não estar funcionando muito bem, antes de pegar esse programa e falar, ó, gente, tem uma iniciativa aqui que é muito boa e está pronta para ser adaptada para diferentes contextos. Então, a gente está ainda numa etapa anterior a isso, a gente espera, né, que eventualmente possamos a gente avaliar, né, se essa intervenção ela é efetiva mesmo para melhorar os indicadores de aprendizado, melhorar os indicadores de clima escolar, reduzir os indicadores de violência dentro da escola e nas redondezas, né, para que a gente eventualmente consiga levar ela para outras realidades, assim, tendo certeza, uma certeza maior dos impactos que ela teria nesses indicadores aí, né? E para terminar, né, só uma breve conclusão aqui, a gente está mostrando, né, que se a exposição a ambientes violentos, de modo geral, um dos canais que a literatura levanta é isso, né? O estudante, a pessoa fica exposto a uma situação de estresse tóxico, né? Aquele estresse constante, né? Se você está num ambiente doméstico em que todo dia tem violência, é um ambiente constantemente estressante, né? Se eu vivo numa comunidade que todo dia, eu não sei se eu vou sair, eu vou tomar uma bala perdida, isso me gera uma situação de estresse, né? Tem um prejuízo no desenvolvimento do socioemocional dos estudantes e também nos indicadores de desempenho escolar, né? E a gente deu alguns exemplos de políticas públicas, mas ainda de iniciativas que ainda são muito incipientes, né? Para a gente lidar com esse problema de violência, né? Tanto a doméstica, como a violência que se manifesta nas escolas, né? E no entorno das escolas, né? Para terminar, eu só digo isso, né? Assim, essa questão dos ataques nas escolas que, vamos dizer assim, explodiram, especialmente esse ano, eu acho que elas têm, são eventos assim terríveis e, mas eles serviram um pouco para abrir os olhos da sociedade para esse problema, que já estava aí esse problema da violência, né? Obviamente que ele não é exatamente a mesma manifestação. A Flora também comentou um pouco disso, né? Para você falar que é um problema complexo também da gente lidar, tem a ver com as redes sociais, tem a ver com uma série de questões, mas acho que a sociedade passou a discutir mais essa questão, olhar para a escola e ver, tem um problema aqui que a gente precisa atacar, né? Só que o problema não é somente os ataques que acontecem como eles aconteceram esse ano. Você tem uma série de outros problemas que já aconteciam antes disso, que aconteciam antes da pandemia e que a gente precisa continuar olhando para eles, tá? Então é isso, gente. Eu vou deixar aqui também o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, deixa o site aí do Labs para quem quiser saber um pouco mais do que a gente tem feito no laboratório. A gente acabou de lançar uma página aí nova na internet, tem o nosso Instagram também, que tem as notícias assim mais do que a gente tem feito. E fico à disposição aí para a gente responder algumas perguntas, tirar dúvidas, conversar um pouquinho a respeito dessa questão. Gente, muito obrigado, viu? Professor Luiz Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela participação do senhor, né? Segunda vez que a gente tem esse mini curso, né? Uma proposta nossa do Observatório de Segurança Pública e Cidadania da América do Sul, que a gente iniciou o desenvolvimento no ano passado e agora a gente tem a nossa segunda edição e o professor participou aí conosco nas duas edições, a gente agradece bastante. Também pela brilhante explanação do senhor, né? Pela temática que é tão importante, né? E tão real, né, tão presente na nossa sociedade, que é justamente essa questão da violência no ambiente escolar e o quanto que isso afeta, né, o desenvolvimento socioemocional, né, o desenvolvimento, o desempenho escolar, né, das crianças, dos adolescentes que estão expostos a essa violência, seja no ambiente escolar, seja no ambiente da sociedade em si ou no ambiente familiar, né, no ambiente doméstico também, né, como o senhor mostrou que esses essas questões que perpassam a vida de milhares, né, milhões de pessoas no Brasil, elas acabam afetando de fato o aprendizado das nossas crianças, né? Muitos participantes aqui, professor, pediram, né, a disponibilização dos slides. Não sei se seria possível, se for, depois eu posso pegar com o Sim, senhor e compartilhar via e-mail, né, para eles, né, pelo nosso canal de comunicação do IDP. perfeito.
E aí, alguém tem alguma pergunta, professor? Se tiver, por favor, escreva aqui no chat, não localizei nenhuma ainda. A Virgínia está perguntando se as aulas serão gravadas, estão gravadas, né, e serão disponibilizadas no canal do YouTube do IDP, tá? Só aguardar ver se alguém mais tem alguma pergunta. O pessoal tá mais tímido hoje, hein? Acho que a explicação do senhor foi tão didática, tão assim, passo a passo, que Mas vamos ver se alguém tem. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, o senhor tem algum comentário, professor, para fazer? Final? eu acho assim, sempre a gente está nesses fóruns, eu acho que é muito importante assim, sempre destacar assim que muitas vezes as pessoas aí estou vendo, né, muita gente ali que trabalha na Secretaria de Educação, trabalha com programas de prevenção à violência, assim, eu acho que o caminho que a gente tem que seguir é esse, assim, é ter mais evidências, avaliar intervenções, conseguir entender melhor o que que funciona e o que que não funciona, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente ainda faz muita coisa no Brasil na base do achismo, né? Então, eu acho, porque eu acho que vai funcionar fazer isso, acho que vai funcionar aquilo. Isso é ruim, a gente desperdiça recursos valiosíssimos, humanos, a nossa força de vontade, muitas vezes fazendo coisas que talvez não funcionem, né? Então, esse exemplo que eu dei no final, eu queria só destacar isso porque, assim, é um exemplo, né? Mas é uma intervenção que a gente vem refinando desde 2018, né? Então, sem uma pressa para que ela esteja pronta logo, porque vai ter que, o governador vai ter que lançar e vai ter que aparecer na mídia, né? A gente sabe que o ciclo político é uma coisa complicada no Brasil, né? Mas isso é muito importante a gente tentar um pouco remar contra essa maré, né? E tentar construir boas políticas que sobrevivam ao ciclo político, né? É um desafio enorme que a gente tem. E eu acredito que isso acontece muito com boas práticas, empoderando as pessoas que estão em cargos técnicos na gestão pública, né, de segundo, de terceiro escalão, né? Porque uma boa política, ela tem que ter, se entra um mundo governante e ele vai mudar aquela política, tem que ter custo político para ele aquilo. Se for muito fácil para ele derrubar aquele programa, não custar politicamente, não custar voto para ele vai derrubar. E para custar voto, tem que ser efetivo, tem que funcionar, tem que ter a percepção na população de que aquilo está sendo efetivo. Então, acho que é nessa linha que a gente tem que tentar sempre trabalhar, sabe, Felipe? Eu achei de modo mais amplo, assim, obviamente cada um na sua realidade, mas tendo um pouco esse objetivo, é muito do que a gente acredita, tá? Não, perfeito. Eu também sou um incentivador dessas políticas públicas que, assim, a literatura, né, trata mais como baseada em evidências, mas alguma literatura mais nova já fala de políticas públicas informadas por evidências, né, porque não necessariamente as políticas públicas elas têm que ser totalmente baseadas em evidências. Tem o tempo político, tem as questões da política que envolve, que são naturais, né, da questão da democracia. Mas um grande problema que a gente vê é como também a academia comunicar essas evidências, né? Como transformar isso em elementos de informação para os atores políticos, né? De fato que eles compreendam isso. Mas um outro problema também é que geralmente o que funciona, né? E o que vai, né, na área de, por exemplo, segurança pública, geralmente se tem prazos um pouco mais dilatados, né, estendidos, que não é o prazo daquela política partidária que está preocupada ali com a eleição ali nos próximos 2, 4 anos, né? Então, de fato, você precisa desenhar, né, primeiro diagnosticar o problema, já leva um tempo, né? Entender do que você está se tratando, desenhar um projeto, desenhar um piloto, aplicar o piloto, avaliar, né? Para depois você transformar isso de fato, né, num programa, numa política. E aí, às vezes, a gente sabe que na lógica de muitas pessoas, né, quem vai acabar colhendo fruto é um outro sucessor e tal. E aí o sucessor já quer dar o nome, né, num novo programa, quer dar a sua marca, já não quer mais continuar com a marca do outro. E aí eu vejo muito isso, né, muito essa questão Sim.
na questão, esse problema na questão da continuidade, e que a gente sabe que, de fato, quando você vai atuar nessas áreas preocupado e baseado em evidência, né, informado pela evidência, a gente não consegue fazer em 4 anos, né? Não consegue entregar esse resultado tão rapidamente, né? São poucas áreas e poucos cenários que a gente consegue um resultado tão rápido, né? Mas Ô, é Frank, isso. só comentar uma coisa rápida aqui, que acho que pegando o teu gancho, assim. Eu vou te dar um exemplo, assim, ó, por isso que a gente tem que estar atento às oportunidades, né? E acho que, assim, infelizmente, a questão dos ataques nas escolas proporcionaram essas oportunidades. Eu acho que, em resposta aos ataques, teve uma demanda gigantesca da sociedade junto aos governos para que fosse dada alguma resposta. E aí a gente percebe em muitos governos estaduais, que muitas vezes não tinham políticas ainda estruturadas nessa questão, uma tentativa de logo no começo tentar estruturar alguma coisa para dizer, estou fazendo alguma coisa. E realmente foi se colocado muito recurso, muitas pessoas para se pensar nessa questão do problema. Eu duvido muito que essa iniciativa isolada, sozinha, vai dar conta de resolver o problema. Porém, você tem uma oportunidade, agora que você tem a sociedade olhando para isso, valorizando isso, e pessoas, se você conseguir montar equipes, né, que consigam pensar de estruturalmente nesse problema, de você conseguir fazer isso que eu estava falando, né? Porque assim, aí você tem o respaldo da sociedade também, né? Você tem, no caso dos governos estaduais, tempo, né? Porque está no primeiro ano do mandato dos governadores, então tem um tempo para você poder fazer uma construção que ela seja consistente, que ela possa ser avaliada, que ela vá ganhando essa musculatura, né? Então eu acho que é uma conjuntura que a gente pode aproveitar, né, essa mobilização da sociedade para fazer esse aprimoramento dessas políticas, não só de prevenção aos ataques, né, às escolas, mas de modo geral a violência que perpassa todo o ambiente escolar, né? Não, perfeito. Utilizar esse momento, né, de clamor social também é importante. E aí, lembrando também, professor, geralmente, né, como a gente tem observado também, é que geralmente o que gera efeito, né, nas questões de políticas públicas são aquelas ações que têm menos, assim, visibilidade midiática, né? E aí também cai nessa, né? Então, muitos políticos preferem aquela pirotecnia, né? Aquilo que dá para instagramável, né? Dá para colocar nas redes sociais. E tem coisas que não são, né? Tem coisas que são nos bastidores, tem ações que são estruturantes, né? E que muitas vezes não dá para criar um post de Instagram, né? Para ficar bonito, né? É Mas verdade. é, É um desafio, viu? É um tem desafio. essas questões também. Mas acho que é isso, professor. Tem muitos agradecimentos aqui, pessoal elogiando bastante a aula do senhor, né, a didática. Muitos aqui não, facilitou muito a visualização por conta dos gráficos, né? Deu para compreender bastante a temática. E o pessoal aí conosco aí também, agora finalizando aqui com 110 pessoas aí online, a gente agradece. E obrigado, professor. A gente espera poder contar com o senhor outras vezes também. E também sigo à disposição, né, aqui também pelo IDP, pelo Observatório de Segurança Pública, também pela Segurança Pública, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado, gente. Obrigado. E agradeço novamente aí o convite do Franklin, né? E agradeço a todo mundo aí que disponibilizou a noite. A gente sabe como que é a vida a corrida de todo mundo, né? Para estar conversando um pouco com a gente sobre esse problema aí tão sério, gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado a todos e até amanhã, nossa próxima aula. Abraço, gente.